Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção poder estar aqui para pregar, para trazer mais uma reflexão. E esse ano temos tanta coisa para fazer, irmãos. E a gente fica muito feliz em saber que você está firme, engajado no propósito, na missão, em estarmos juntos e continuarmos fazendo coisas que o Senhor coloca em nosso coração, para que 2024 a gente possa cumprir o plano que Deus estabeleceu em nossa vida, na vida dessa igreja, para o reino. Amém? Eu sei que esse período é um período sempre um pouco diferente, né? Tem muitos irmãos viajando, tem gente que está de férias mesmo, outros estão trabalhando já, mas é um período, de todo modo, de verão. A gente encontra, tem gente aí bem queimado de praia. É muito bom isso também. E esse mês de janeiro, Deus colocou no meu coração para que a gente estivesse trazendo, né, ou rebuscando os temas principais da nossa igreja, que estão na nossa declaração de igreja. Então, o tema de família foi abordado domingo passado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que estava aqui pôde participar disso, ouvindo nosso seminarista Daniel. Foi uma bênção, culto de família. Que culto lindo, né, irmãos? Quem estava aqui semana passada? Foi bênção ou não foi? É bênção, é presença de Deus e o Senhor reafirmando que é a partir de nossa casa, de nossa família, que a gente faz, né, o servir a Deus, o adorar a Deus, essa decisão que é tão importante. Hoje estarei trazendo a ideia de um compromisso, né? São tantos compromissos que nós temos, e falamos isso ano passado, mas hoje eu quero trazer de um modo diferente, falando sobre santidade. Domingo que vem estarei falando sobre adoração, e no último domingo você também pode estar ouvindo sobre missão. São palavras-chave que estão na nossa declaração enquanto igreja, e que você possa vir também para reafirmar isso para o seu coração e começar o ano lembrando dessas coisas que são tão importantes. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, o capítulo 3, o verso 1, e ele dizendo que ele não se incomoda de repetir algumas coisas, porque é segurança para vós. É segurança. Então, é tão fundamental, importante nós reafirmarmos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Então, queridos, hoje eu quero fazer uma reflexão a partir de um personagem da Bíblia. Você já começou a ler a Bíblia? Eu vou pedir para levantar a mão quem começou a ler a Bíblia. Quem começou já? Leu a Bíblia já esse? Olha, pouca gente, viu? Pouca gente. Se você, que dia é hoje, gente? Do mês? 14. 14 dias se passaram. Você fez o quê que não leu a Bíblia? Me diga de verdade. Tenha vergonha. Vira para o seu vizinho aí e diga assim: tenha vergonha, vai ler a Bíblia, cara. Não é? E domingo passado eu disse para vocês: comecem a ler a palavra. E eu disse: se você estiver estimulado para ler a palavra, né, até o final do mês, leia, medite em cima de Gênesis. Em cima de Gênesis, por quê? Porque eu estarei pregando em cima de Gênesis também. Amém? Hoje a palavra vem o que Deus ministrou enquanto eu refletia na vida de Noé. Amém? Então vamos lá. Eu não vou ler toda a história, porque são pelo menos ali 4 capítulos mais ou menos, mas a gente vai ler a parte inicial, e você, eu acredito que leu, né? Boa parte leu já essa parte, Gênesis 6, a partir do verso 5, e eu vou ler até o final do capítulo, são poucos versículos, e rapidamente a gente chega ao versículo 22, e a partir daí nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5,
e eu leio na versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Essa versão, irmãos, ela tem uma boa tradução. Nenhuma tradução é 100%, né? A gente sempre tem que ir na leitura original também, checar, verificar outras traduções também. Uma palavrinha ou outra fica melhor em outra tradução, mas essa é uma boa tradução. Tenho estudado nela e tem sido muito bom essa leitura na NAA. Então, quero convidar você, leia comigo. Se você não achou aí na sua Bíblia, pode acompanhar na tela, Gênesis 6, a partir do verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Claro que esse arrependeu-se, né, irmãos? No sentido de lamentar, um pesar, né, de se entristecer. Essa seria a melhor ideia. Verso 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você pode repetir comigo esse verso? Vamos ler mais uma vez, o verso 8, 1, 2, 3. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca. Um côvado equivale mais ou menos 45 centímetros, né? Para os curiosos aí. Então, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Feche seu olho mais uma vez, e numa breve oração, peça para que o Espírito Santo fale com você hoje. Pai, aqui está o teu texto bíblico. Senhor, obrigado pela tua palavra, que dá tantos detalhes, tantas coisas importantes para nós. Senhor, que a vida de Noé,
a atitude dele possa nos ensinar e gravar em nossos corações boas impressões também, para que sigamos. Deus nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Quem não viu ainda sobre a história de Noé, do dilúvio, da arca, são histórias contadas em forma de desenho, em filmes, alguns que até desvirtuaram tanto a história, imaginação de autor, criatividade de formas bem elaboradas para pensar, mas a descrição é interessante. E Hebreus capítulo 11 também relata esse verso, né? Esses versos, essa história de Gênesis, trazendo também a ratificação, a ideia de Noé. Hebreus 11, 7 diz que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É um bom resumo, Hebreus faz um bom resumo, você sabe da história. E do jeito que Deus falou para Noé, de colocar todos os detalhes, e de juntar alimento, e de se preparar durante anos. Baseado em Gênesis 6, o verso 3, alguns vão dizer que foram 120 anos. Foi o tempo que Deus estabeleceu ali. Há controvérsias, mas são muitos anos preparando uma arca, num lugar inóspito, onde não chovia, uma área que não se via um corpo de água grande. Então, o que esse homem passou? O que esse homem viveu? O que ele pode nos ensinar? Quero trazer 3 lições hoje, mas essa ideia, ela precisa ainda ser mais fortalecida em nossa mente. Eu não sei você, mas algumas pessoas, já passou pela cabeça de algumas pessoas, que todo o relato bíblico de Gênesis é figurado. Alguns tiveram essa ideia de pensar sobre isso, mas é fato, e quando você vai estudar a palavra, não há como ser um relato figurado. É um livro histórico, é um livro que conta detalhes e são ratificados no Novo Testamento. Por exemplo, Noé é citado 50 vezes na Bíblia, você sabia disso? Há 50 citações de Noé na palavra em 9 livros da Bíblia. 9. Por exemplo, o dilúvio também, alguns pensam que isso pode ter sido de um outro modo, mas quero dizer para vocês que até a história secular, ela relata dilúvio. Por exemplo, o Épico de Gilgamesh, o livro, ou Epopeia de Gilgamesh, como você queira chamar, é um poema épico da Mesopotâmia, datado de 7 séculos antes de Cristo, pelos sumérios, e fala da história de Gilgamesh, um deus herói para eles. Essa história secular, que não tem nada a ver com a Bíblia, relata também dilúvio. Há estudiosos que desencavaram essa ideia do dilúvio em várias literaturas que não são bíblicas, como que algo muito consagrado no mundo, a ideia de um dilúvio. Para seu conhecimento também, o livro E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller, nas páginas 32 a 35, relatam um estudo arqueológico em tumbas na Mesopotâmia, que eles escavaram e encontraram lamas, que são comprovações, e aí a arqueologia que vai desencadear esse estudo, não estou falando nada à toa, estou citando a fonte para você ir atrás, mostra, comprovando, é um ateu comprovando que houve um dilúvio na terra. Então, eu
queria que você entendesse que essa história, ela além de ter o conteúdo bíblico, que por si só já era suficiente para nós crermos, ela também há todo esse conteúdo, esse arcabouço paralelo que é muito importante para nós. Estima-se que a arca levou mais ou menos aí 120 anos para ser construída, com toda a riqueza de detalhes, por esse homem, certamente sua família. Numa época que não chovia, segundo Pedro, capítulo 2, verso 5, vai dizer: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa. Está citando como sendo oito pessoas. O pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E mais, quando você lê 2 Pedro, capítulo 3, de 3 até 10, o verso, e a gente não vai ler nisso, porque é longo, mas é também um paralelo importante, mostrando que do mesmo modo como as coisas estavam acontecendo ali na vida de Noé, naquela geração, também a volta do Senhor Jesus. E Noé pregava, durante anos pregando que haveria o juízo de Deus, que o povo se arrependesse. A vida de Noé era uma pregação, mostrando que haveria um juízo de Deus sobre a terra, e o mundo continuava seguindo o seu próprio caminho de violência, de pecado. Assim, do mesmo modo, Pedro nos alerta que a volta de Jesus está sendo avisada. E as pessoas estão achando que Jesus está demorando, é o que o capítulo 3 de 2 Pedro vai mostrar, mas que Jesus voltará. Então, esse estudo sobre Noé, sobre a vida de Noé, o dilúvio, também é um paralelo importante para nos lembrarmos da volta de Cristo e do juízo de Deus. Contudo, hoje, eu não quero pregar nessa linha, eu quero aprender com a vida de Noé, que nesse mundo corrompido de maldade que nós lemos, um mundo cheio de violência, resolveu andar com Deus. Essa expressão andar com Deus, irmãos, é uma expressão que aparece pouco na Bíblia. Embora que nós entendamos que quem segue os padrões divinos e quem procura se relacionar com Deus, ser servo dele, a gente vai entender que ele anda com Deus também. Mas a gente vê Enoque andando com Deus e a gente vê Noé andando com Deus, como um relato na frase "e andou com Deus". Então, 3 coisas então, eu quero que a gente reflita sobre a vida de Noé, esse homem que andava com Deus, e eu estou refletindo em tudo isso, sobre uma vida de santidade, quando todo mundo, é esse o contexto, o mundo está em violência, o mundo está em pecado, o mundo está vivendo o seu próprio curso, sem Deus, sem interesse nas coisas de Deus, sem interesse em caminhar, se relacionando com Deus. Um homem decidiu caminhar com Deus. Será a sua história também? Será a sua história de vida, quando você traz a sua família para dentro do abrigo de Deus, traz a sua família para viver tudo aquilo que Deus tem destinado para você viver? Isso foi salvação para Noé. Isso foi um caminho de libertação, enquanto o mundo ia precipício abaixo, ou melhor, para o fundo do mar, para o fundo das águas. A vida de Noé e sua família estava guardada. Que eu e você, irmãos, sigamos nesse destino de guardar a nossa vida e nossa família. Primeira coisa que eu quero que nós reflitamos, irmãos, é sobre viva em obediência
e fé. Você pode repetir comigo? Viva em obediência e fé. Pode ser mais bonito ainda, mais forte. Viva em obediência e fé. Para a vida de Noé, e Noé crê, ele creu, e foi uma vida de obediência. Mas há algo muito especial para você perceber nas entrelinhas, porque isso não é dito, mas se você for estudar e refletir sobre o que eu vou falar agora, e eu procurei, eu li de novo, eu li mais uma vez, e não há esse relato. Perceba, as pessoas normais caminham com Deus, e vão ouvindo Deus, e vão vendo Deus agir. É verdade ou não é? Você cristão tem caminhado em oração, e você vê uma coisa se cumprir, e você fica feliz, fica alegre, e isso lhe reanima para que você prossiga caminhando com Deus. Mas não há nenhum relato sobre isso acontecer na vida de Noé. Claro que Deus falava com ele, mas aquilo que Deus colocou na vida dele foi para se cumprir com muitos anos depois. Então perceba que a obediência de Noé, ela se destaca. É uma obediência em fé, porque o cumprimento demoraria muito para acontecer. Ora, irmãos, perceba, tem pessoas que se desestimulam, tem pessoas que param de orar por um assunto, porque Deus não está respondendo a oração. Será que já foi nossa história? Desanimar, coisas que demoram talvez anos para acontecer, a conversão de um parente, ou passar em um concurso, ou um destino que Deus colocou na sua vida, e disse, siga por aqui, e você não vê nada acontecer, mas Deus falou para você seguir ali, e passa um ano, passa 2, passa 3, passa 5, e você diz, será que Deus mandou mesmo fazer isso? Será que isso não passou na sua cabeça? A obediência de Noé, ela nos ensina a prosseguir firme, ainda quando não sentimos mais. A obedecer a Deus, porque eu creio no que Deus me disse. Irmãos, hoje nós temos a palavra. Está mais fácil para nós. Mas Noé não tinha uma palavra escrita, que era a palavra de Deus. Então é preciso, para que as coisas se cumpram ao longo de anos, andar com Deus. Só Noé sabe, e a gente não pode entender isso, exatamente como Noé compreendeu, porque é muito resumido. Noé andava com Deus. Com isso eu e você entendemos que de algum modo Deus comunicava a Noé para ele continuar. Então perceba, obedecer a Deus. Obedecer a Deus é o caminho que deve ser trilhado por cada cristão, mesmo sem sentir nenhum calafrio, sem sentir. Já viu aquela pessoa que diz, eu não estou sentindo Deus falar comigo? Quem já ouviu essa fala? Talvez você já disse essa fala. A obediência independe disso, irmãos. A obediência a Deus é para quem tem fé na palavra. Fé na palavra que Deus lhe deu. Fé na palavra que está à disposição para mim e para você. E ainda nos dias maus. Porque você imagina,
Um homem começar a construir a arca e passa um dia, as pessoas passam, o que é que aquele louco está fazendo? Você acha que isso não aconteceu? Um homem construiu uma arca gigantesca, 150 metros mais ou menos, é um negócio grande, 3 andares. E você perceber que passa um ano, passa 2, e as pessoas começam, e daqui a pouco já tem o pai que diz para o filho, e o filho pergunta: papai, o que é que aquele homem está construindo? Isso é a minha cabeça pensando, viu, irmãos? Mas eu penso nessas coisas. Sei não, meu filho, aquilo é um louco. Ele disse que o mundo vai se acabar por água, e está construindo aquele negócio ali. Já tem 20 anos que ele constrói aquele negócio, meu filho. Você não era nem nascido quando ele começou a construir. Aí passa mais tempo, já vem o neto. Que é aquilo ali, vovô? É um louco que disse que o mundo vai se acabar com água. Nunca choveu, nunca caiu nem água da... Vocês estão entendendo? E o homem continuar firme no propósito de obedecer a Deus. Fala a verdade. Fala para você. Será que você tem essa obediência hoje? Nós precisamos aprender com Noé a crer na sua palavra e obedecer, ainda quando o mundo inteiro está em pecado, ainda quando anos depois. Abraão é o pai da fé, mas você vê que já tinha fé com Noé. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e Abraão, você sabe que se move em direção ao que Deus colocou. A fé é assim, irmãos. Faz os nossos pés moverem na direção que Deus está mandando. Ainda quando todos lhe chamarem de louco. Ainda quando o mundo não compreenda o que você está fazendo. Mas você crê na palavra e anda segundo a palavra, em obediência à palavra. Amém? Amém. Temos agido por fé? Isso é agir por fé. Nossas decisões têm sido tomadas na direção que Deus tem apontado, mesmo que as aparências não favoreçam. Viva a obediência e a fé. Segunda coisa, irmãos, seja paciente e perseverante. Repita comigo: seja paciente e perseverante. Isso é vida de santidade, irmãos. Obediência e fé, paciência e perseverança. Isso é vida santa. Noé foi chamado de um homem justo, um homem santo, um homem que não se contaminou. Nós lemos aqui. Seja paciente e perseverante. Aprendemos isso com Noé. Para planejar, executar e armazenar durante anos. Primeiro planejando, depois construindo, e nos últimos anos, nos últimos momentos, armazenando, sei lá o que. Não dá esse detalhe, mas tem detalhes até. Mas armazenando o que poderia ser para ele e para os animais. Depois, se você lê, e você vai vendo, né, capítulo 7 já depois, verso 17, vai dizer que foram 40 dias chovendo. Choveu nesses dias aqui, né? O pessoal doido para ir para a praia. Aí um dia de chuva. E teve gente num pé e no outro dizendo assim: meu Deus, essa chuva não acaba não. E era um chuviscozinho. Agora pense o que são 40 dias de chuva torrencial. Se acabando o mundo. Como a gente diz, se acabando o mundo lá fora. Era se acabando mesmo. No caso de Noé era. 40 dias, noite e dia, o mundo se acabando em água. Mas mais que isso, depois,
Capítulo 7, verso 24, dá o detalhe que foram 150 dias, onde até o pico dos montes ficou coberto. 150 dias. E depois mais 150 dias, capítulo 8, verso 3, vai contar esse relato. Ou seja, já vai mais 300 aí, 340 já vai. Que começou a baixar. Foram 150 dias baixando as águas. Então 150 sem baixar, 150 baixando, mais os 40, está beirando já um ano, né? E ainda mais uns dias, o capítulo 8, versos 6 a 12, vai detalhar esses dias. Quem tiver curiosidade, vai lá atrás. Mais uns dias ainda, para conseguir finalmente chegar ao momento certo e saírem da arca. Então é paciência, irmãos. Paciência, porque às vezes a gente não tem ideia do que Deus vai fazer. Deus diz que vai fazer um negócio, ok, eu creio, obedeço. Aí Deus agora começa a fazer o negócio. E quando Ele começa, aí você pensava que eram 40 diazinhos chovendo, mas opa, tem mais 150, e mais 150, e mais outros tantos, até você conseguir sair do confinamento. Deus está trabalhando em você. Tu pensava que já estava bem, Deus tem mais coisa para trabalhar na sua vida. É assim que Deus faz. E o processo de santidade trabalha a nossa paciência, nossa perseverança. Não é como você pensou, não. Deus tem outro plano. Agora o dele é perfeito. E ele sabe o que está fazendo em nossa vida. Amém, irmãos? Jó. Jó era um homem justo. A Bíblia mostra Jó fazendo sacrifício até para os filhos. Pode ser que eles tenham esquecido. Meu Deus, se eles esqueceram, perdoa eles, Senhor. Estou matando esse novilho para eles. Jó, um homem tão correto, tão, irrepreensível, bem falado, muito bem falado, cuidadoso. Até isso fazia. Daniel, preguei sobre Daniel aqui. Daniel, perseverante, fiel. E se você lê o Daniel, você vai lembrar que ele serviu em 3 impérios diferentes. 3. Mas ele perseverou fiel em todos aqueles governos, que demorou anos, uma vida. Um homem fiel, desde o primeiro momento até o final, sofrendo por vezes as consequências de ser um homem fiel, mas paciente e perseverante. Vida santa é assim. A vida santa, ela obedece a Deus e crê. Obedece porque já creu. Mas ela também é paciente em saber que Deus tem um processo. E ela é perseverante na vontade de Deus. Você já perdeu a paciência? Quantos de nós desistiu já no caminho? Tem gente que não consegue terminar nenhum livro. Como é que está a sua perseverança? Não conseguiu terminar um livro? Pode ser que o ano passado, olha o que eu vou dizer aqui, viu? O ano passado Deus lhe convocou para você ler a palavra dele. E você desistiu no meio do caminho. Deus te dá um novo ano. Faça diferente esse ano. Priorize Deus. Persevere. Isso é santidade. Ah, isso é religiosidade, pastor. É sua desculpa essa. Tenha vergonha. Tenha vergonha, vá ler a palavra, vá estudar a palavra. Vá se dedicar a Deus. Persevere. Paciência e perseverança. Por fim, irmãos, esse é a minha nova tentativa de começar o ano fazendo o que eu tenho prometido de fazer, de conseguir pregar mais rápido.
reconstrua altares e plante recomeços. Você pode repetir comigo? Reconstrua altares e plante recomeços. Então, viva a obediência e a fé. Seja paciente e perseverante. E reconstrua altares e plante recomeços. Se você continuar na história de Noé, o capítulo 8, vai ver que Noé construiu um altar. Quando ele saiu da arca, o relato vai mostrar a prioridade no coração de Noé. Qual era? Altar. O altar é símbolo de adoração a Deus, de reconhecimento, de um marco, de dizer: Deus, obrigado. Obrigado pela salvação que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, pela libertação, porque aqui eu estou com minha família. Num mundo que era violento, o Senhor me livrou. Foi graça, graça. Por isso, Senhor, eu te adoro. Por isso, Senhor, eu reconheço. Por isso, Senhor, eu me debruço diante do Senhor e digo: Senhor, estou aqui para te servir. Reconstrua o altar. É tempo para isso. É tempo, estamos no início do ano. Pastor, o senhor não sabe quantas vezes eu já pisei a bola nesse início de ano. Nem precisa me contar, meu irmão. Sabe por quê? Deus chegou hoje aqui, trouxe você hoje aqui, para te dizer que hoje é tempo de você recomeçar. Que é hoje o dia para você reconstruir um altar e começar novamente, começar plantando. Sabe o que a Bíblia diz? Que Noé era agricultor. Ele era. E quando ele saiu da arca, uma das primeiras coisas que fez foi plantar uma vinícola. O problema foi que ele tomou todas. Ficou cheio dos mé. É triste, mas é verdade. O pecado está na gente, irmãos. E é um problema. Você vê, Deus livrou o cara. Ele fez tudo direitinho, rapaz. Ele, creu, obedeceu, cumpriu o propósito de Deus. Anos. Pregou justiça, é o que o Novo Testamento fala. Noé foi um pregador da justiça de Deus. Depois ele foi paciente, perseverante. Ele conseguiu, ser santo, um homem justo, andava com Deus. Aí ele reconstrói um altar e planta o recomeço da vida dele. Num recomeço, escorregou e caiu. Mas até nisso Deus nos ensina que quando você cai, é a chance de você ser levantado por Deus, de você recomeçar. A vida é esse recomeço, irmãos. Que isso não justifica o seu pecado. Pelo contrário, sabendo que um homem justo, correto, cheio de fé, paciente, perseverante, que cumpriu um propósito de Deus, esse homem recomeçando a vida, caiu. E nós, irmãos? Então, se redobre, porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa que está em pé, o que, irmãos? Cuide para que não caia. É o cara que pensa que está em pé. Ele não está dizendo que ele está em pé, não. Ele pensa que está em pé. Cuide para que não caia. Se Noé caiu, irmãos, misericórdia de nós. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Jacó recomeçou também. Se você já leu Gênesis todo, eu espero que até o final do mês você termine Gênesis. Até o final do mês, quem vai terminar o livro de Gênesis? Nem todo mundo levantou a mão. Minha gente, nem o pastor instigando você. Pastor, é porque eu já terminei. Tá bom, vou acreditar. Jacó também recomeçou em outra terra. Moisés recomeçou a vida 2 vezes. Saindo de um palácio, com 40 anos, foi para o deserto de Midian. Chegando lá, recomeçou a vida. Viveu 40 anos, reconstruiu.
Depois recomeçou de novo, agora com a vida ministerial, com um chamado, para cumprir um chamado de Deus aos 80 anos. Por que você não pode recomeçar hoje? Pode. Reconstrua um altar de adoração a Deus, em reconhecimento que sem Ele nada podemos fazer. E plante hoje, amanhã, depois de amanhã. Plantar dá trabalho. Plantar deu trabalho ali para Noé, ir plantando uma vinícola, plantando. Depois, esperar o tempo da colheita, é paciente tudo. Depois o preparo da uva passa, as coisas tudo. Então dá trabalho, mas você pode. Não há idade para recomeçar. Olhe para mim hoje. Não há idade para você recomeçar plantando o recomeço na sua vida espiritual. É o tempo kairós de Deus. A obediência à voz de Deus, e precisamos decidir recomeçar. Quero terminar lembrando a você que Noé teve a sua história. Uma história, uma trajetória longa, muitos anos, mas que tomou uma decisão de obedecer à voz de Deus, que tomou uma decisão de andar diferente do curso do mundo, e Deus o preservou, mas mais que isso, ele serviu a um propósito, ele pregou a justiça, como o Novo Testamento relata Noé, pregou a justiça pela sua própria vida. Que eu e você tenhamos a coragem de obedecer a Deus, de agir por fé, de ser paciente, perseverante, de plantar um novo recomeço, reconstruindo um altar de adoração a Deus. A banda pode subir. Eu queria que você fechasse seu olho nessa hora e que você buscasse em Deus hoje aquilo que te atrapalhou, nesse início de ano. Você tomasse uma decisão hoje, Senhor. Hoje é o dia de eu me reconcertar com o Senhor. É o dia de botar no prumo aquilo que eu preciso colocar. Faça essa oração sincera, verdadeira, diante do Senhor. Ore isso agora. Oh Deus, oramos por santidade nessa hora. Hoje cantamos, Senhor, que Tu és santo, Tua igreja declara santo. Pai, obrigado pela consciência, que quando lemos a Tua palavra nos confronta. A vida de Noé, Senhor, nos confronta nessa noite. Deus, nos ajuda a caminharmos sem sentir nada, ainda que seja assim. Preferimos sentir, Senhor. Preferimos sentir Tua presença conosco. Preferimos, Senhor, sentir até os calafrios mesmo. Mas no dia que não sentirmos nada e caminharmos em obediência e fé, crendo na Tua palavra, obedecendo a ela, Deus nos dá, Senhor, santidade nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perseverarmos. Sim, ó Deus, perseverarmos nos Teus caminhos, perseverarmos nos ministérios que o Senhor deu para nós, perseverarmos no propósito, na missão, Deus, naquilo que está no Teu coração para nós. Deus, queremos ouvir tão somente aquilo que o Senhor tem para nós, dizendo: filho, segue, filho, continua, filho, persevera, filha, é assim que eu te quero, ajoelhada, perseverando, caminhando, orando. Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, queremos te adorar, nos ajuda no altar de adoração, que esse altar seja diário, te adorar seja a nossa vida, te servir, ó Deus, uma alegria, e caminhar contigo seja como somos conhecidos, homens e mulheres que andam contigo como Noé andou. Nos ajuda, Senhor, em
nome de Jesus. Teu nome é santo. Recebe nossa adoração. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção.